pessoal, tudo bem? Eu voltei com mais essa videoaula, né, para nós estarmos fazendo a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês. E nós já vamos iniciar aí o nosso módulo 5, tá? Então peguem a apostila e vamos fazer a correção desses exercícios. Bom, eu havia deixado para vocês fazerem da página 399 até a página 401. Na página 399, exercício 1, né, ele falava assim: rochas são agregados naturais de grãos de um ou mais minerais. São formadas por diversos processos, podendo ser classificadas como sedimentares, metamórficas e magmáticas. A partir dessas afirmações, respondo: quais são as principais diferenças entre as rochas sedimentares e as magmáticas, né? As rochas são formadas de maneira natural e existem em diversas áreas do mundo. Cada uma delas possui aspectos diferenciados de acordo com o seu tipo de formação. Suas principais características e o ambiente que ela está localizada. Assim, as rochas magmáticas possuem minerais mais homogêneos porque ela é formada pelo resfriamento do magma. Ela é a rocha mãe. Eu costumo dizer que a primeira rocha que se forma, né, é a rocha magmática. Enquanto que as rochas sedimentares são formadas pelos mais diversos sedimentos de diferentes tipos de rochas e fósseis. Como se forma uma rocha metamórfica? Ela é uma formação rochosa resultante da transformação, metamorfismo, né? Hora de morfar, hora de transformar, aí, como outras rochas, devido às temperaturas elevadas e pressões que existem no interior da Terra. As rochas sofrem transformações nas suas estruturas e também na sua composição mineral. O itabirito é um tipo de rocha metamórfica metasedimentar, que tem a sua hematita como principal mineral constituinte. Outro tipo de rocha metamórfica é o quartzito, originado do metamorfismo do arenito, que é uma rocha sedimentar. Então a rocha metamórfica ela é o quê? Ela é a transformação de outras rochas. Ela pode ser uma rocha magmática que vai passar aí por vários processos, né, químicos, físicos e biológicos. Ela pode ser uma rocha sedimentar que se agregou aí, né, e ela vai formar aí a rocha metamórfica. Observe o mapa abaixo. Os principais compradores de minérios paranaenses. Olha só, o Brasil aqui, né? Aí nós temos ali a China em primeiro lugar, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, né? Então na ordem tá China, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e França. E aí a letra correta, tá? Seria a letra E, que ele fala que a exportação do minério de ferro da Serra dos Carajás tem o mercado asiático como principal destino. Isso ficou muito óbvio quando eu disse aqui para vocês, né, que o primeiro lugar é a China, o segundo o Japão e o terceiro a Coreia do Sul. Era somente uma interpretação aí da imagem. Os derrames basálticos do Mesozoico no Brasil foram os maiores derrames de lava continental do mundo. Eles acabaram por caracterizar a paisagem de qual região brasileira? Do sul. Tá? Foi principalmente na região sul do nosso Brasil, onde nós tivemos os maiores derramamentos basálticos. Por isso que ali nós encontramos, né, grandes porções das chamadas terras roxas. As terras roxas são terras originadas aí de antigos vulcões, dos processo aí que deu origem a essas terras roxas através do derramamento basáltico. As 5, nós temos uma imagem aqui, muito fácil essa. Essa histórica foto de Sebastião Salgado mostra uma atividade extrativista mineral exercida na terra de Serra Pelada. Sobre este assunto, estudado pela geografia, analisa o que consta nas proposições seguintes. É a letra D, né? A produção aurífera na Serra Pelada decresceu, né? Houve uma queda na década de 1990. Ocorreu a paralisação da extração do ouro na região. Na área originou-se uma grande cratera que foi aberta para a retirada do ouro e transformado numa enorme lagoa. Página 400. Foi só um susto. Terremotos como ocorridos em 4 estados do país são mais comuns do que se imagina. Na noite de terça-feira da semana passada, um leve tremor de terra que durou 6 segundos atingiu 4 estados mais populosos do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Muita gente ficou assustada. Moradores de prédios desceram para a rua com medo de uma catástrofe. O terremoto que ocorreu no Oceano Atlântico, a 210 quilômetros da costa brasileira, teve magnitude de 5,2 na escala Richter. Dezenas de terremotos de magnitude similar ocorrem no mundo toda semana e não chamam atenção porque raramente causam danos. É verdade que a maior parte desses abalos ocorre em regiões do globo já propícias a terremotos frequentes. Tendo por base a formação geológica brasileira, sabe-se que B.
A formação geomorfológica brasileira é caracterizada por um perfil topográfico com grande desgaste erosivo. Pessoal, mesmo que nós estejamos aí estáveis, né, no centro de uma placa tectônica, como a placa sul-americana, ela não é contínua, ela possui falhas, né? E às vezes aí ocorrem pequenos tremores justamente por essas rochas estarem se acomodando no interior dessas falhas. 7. Nós temos um perfil esquemático do relevo do estado de São Paulo, tá? Considere a figura e seus conhecimentos para resolver. Anote os números de 1 a 5 correspondentes a cada unidade do relevo ou da estrutura geológica. Número 1, o Planalto Ocidental, tá? Nós temos aqui uma área de Planalto. 3, a Bacia Sedimentar de São Paulo, tá? A gente consegue ver aqui que é uma bacia sedimentar. 4, Escarpa da Serra do Mar. 5, planície flúvio marinha. E o 2, uma depressão periférica. B, compare as áreas A e B quanto às atividades agrárias, especialmente predominantes, relacionando essas atividades com as características do relevo. Olha só, isso aqui é a área B, né? Aqui nós temos a área A. A área A apresenta relevo mais plano, favorece o que? A agricultura, né? A pecuária. Aqui nós temos a cana, a laranja, o café, a soja. A área B apresenta principalmente a bacia sedimentar, gente. Aí é a produção de hortifruti granjeiro, cinturão verde, em áreas sedimentares incrustadas entre a Serra do Mar e da Mantiqueira. Nós temos aqui, né, analise a figura e o texto apresentados. Bacia sedimentar do Paraná, Pantanal Mato Grossense, Rio Paraná, Oceano. Terrenos cristalinos, terrenos sedimentares, tá? Bacia sedimentar, escudo cristalino. O perfil geológico acima apresenta, dentre outras unidades geomorfológicas, o relevo da Bacia do Paraná, o qual abrange rochas sedimentares com idades desde o Devoniano até o Cretáceo, e as rochas ígneas do Mesozoico. Tendo em vista a ocorrência de solos mais férteis originados no arcabouço geológico apresentado. A. Indique e descreva a unidade de relevo associada, né, aos planaltos e chapados da Bacia Sedimentar do Paraná, composta por superfícies altas e planas que atingem altitudes em torno de 1.000 metros, em contato com escarpas com depressões circundantes. B. Caracteriza o tipo de rocha que deu origem a esses solos, né? É a vulcânica básica, pertencente à formação de serra geral, como o basalto e o diabásico. Seriam as rochas magmáticas aí, devido a esse derramamento derramamento basáltico que ele formou aí as chamadas terras roxas, como eu já havia dito para vocês anteriormente. 9. O mapa apresenta os abalos sísmicos superiores à magnitude 3.0 indicados no Brasil entre 1767 e 2007. Olha só, pessoal, então parece que nós não temos abalos sísmicos, mas a gente consegue verificar aqui que houve aí uma grande quantidade deles. Embora distante da borda de placas tectônicas, o Brasil apresenta abalos sísmicos eventuais. Quais as características predominantes desses sismos no Brasil? São abalos de baixa intensidade, que ocorrem na maioria das vezes próximo à superfície, geralmente nas áreas de falhas tectônicas, como eu já havia dito. Esses abalos são geralmente o reflexo de abalos ocorridos na Cordilheira dos Andes, né, que nós estamos próximos aqui no lado oeste, nós temos o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, que acaba refletindo aí esses pequenos abalos até que o nosso território. Além da acomodação em falhas em materiais cristalinos, que eu havia dito para vocês também, que essas placas aí, elas não são contínuas e apresentam falhas, e nessas acomodações acabam gerando esses sismos. B. Porque o estado do Acre apresenta grande quantidade de abalos sísmicos e porque eles não são profundos, né? A função da proximidade do Acre em relação às áreas de maior atividade resultantes do encontro das placas, que forma a Cordilheira dos Andes. O Acre ele está no extremo oeste do nosso país e é justamente ali, aqui na América do Sul, na parte oeste, que nós temos o encontro dessas duas placas que eu havia citado agora há pouco para vocês. Os abalos sísmicos são profundos, pois o Acre está localizado sobre a protocordilheira andina, local onde se inicia a elevação da cordilheira e se encontram volumosas camadas de sedimentos. 10. Brasileiros de várias cidades precisam adaptar a rotina a fenômenos climáticos, mas Monte Carlos, em Minas Gerais, tem um desafio diferente. Seus habitantes têm que aprender a conviver com terremotos, e pelo menos um abalo por ano. São 23 desde 1995, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O mais forte, porém, ocorreu há 8 dias, atingindo magnitude 4.5 na escala Richter,
e foi sentido em toda a cidade. No dia seguinte, houve mais 3 tremores, resultando em pavor total da população. Aqui nós temos, né, a distribuição das placas litosféricas à Terra. As setas indicam o sentido do movimento e os números as velocidades relativas, né, entre as placas. Por exemplo, a placa sul-americana avança sobre a placa de Nazca a uma velocidade consideravelmente alta, que varia de 10, né, a 11 centímetros por ano. A partir da leitura do texto e da análise do planisfério de seus conhecimentos, defina a expressão placa tectônica e explique qual é o padrão de ocorrência de abalo sísmico no Brasil. Bom, placas tectônicas que são, pessoal, são grandes manchas rochosas que formam embasamento continental e oceânico. As placas são fragmentadas e se encaixam entre si, realizando movimentos convergentes, divergentes e transformantes, né? Sobre o magma, elas navegam sobre o magma. Então são grandes porções de blocos de rochas que navegam sobre o magma e possuem esses 3 movimentos: convergente, divergente e transformante. No Brasil, os abalos sísmicos não são de grande magnitude, uma vez que o país está no centro da placa sul-americana, ou seja, distante das áreas de borda das placas, onde ocorrem os choques de maiores intensidades, como por exemplo na região do encontro entre as placas de Nazca e da placa sul-americana, que eu falei para vocês que fica aqui no oeste da América do Sul. Nós já fizemos a correção, né, das atividades que haviam ficado no módulo 4 e nós vamos iniciar o módulo 5, que ele fala sobre a climatologia no Brasil. Quais são os tipos de clima e quais são os tipos de vegetação que acabam sendo associados a esse clima. Bom, antes, pessoal, eu gostaria de deixar bem claro para vocês o que é tempo e o que é clima, né? Há uma certa confusão e eu sempre gosto de começar, quando eu falo em climatologia, fazendo a diferenciação desses 2 termos. Tempo, variações constantes das condições atmosféricas, como hoje está ensolarado, hoje está chuvoso, hoje está nebuloso, amanhã pode vir uma frente fria. Então, quando eu me refiro a tempo, eu estou me referindo a um curto espaço, tá? É um estado momentâneo da atmosfera. O clima, importância do tempo, né? Transporte aéreo, rodoviário, naval, lazer, esportes, construção civil. Por isso que chama-se previsão do tempo. A previsão de curto espaço, tá? Clima é a constante das condições atmosféricas em uma determinada região. Não se altera e é formado por um conjunto de tempos atmosféricos em determinada região. Então, necessita-se o quê? De um estudo, né? Um estudo longo aí, cerca de mais de 3 décadas, para poder chegar à denominação de um clima de uma região. Ele tem uma grande importância na construção civil, na agropecuária, construção de hidrelétricas, obras de saneamento básico, etc. Aqui eu coloquei para vocês a diferença. Ela tinha colocado uma previsão do tempo, aqui eu coloquei o mapa dos climas do Brasil, né? Equatorial, tropical, subtropical, tropical de altitude e assim sucessivamente. Fatores e elementos climáticos. Para que um clima possa existir, existem vários fatores e elementos que acabam denominando esse tipo de clima. Elementos fazem parte do clima: temperatura, umidade relativa absoluta, pressão atmosférica. Quanto menor a pressão, em geral, menores serão as temperaturas, tá? Aqui nós temos uma pressão, né, atmosférica, onde baixa pressão, onde esses ventos giram aí em forma de espiral. Fatores. A ocorrência de um determinado tipo de clima em região depende fundamentalmente das condições ambientais que irão influenciá-los. São eles: latitude, né, que é a mais importante, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Altitude, o único fator capaz de eliminar a latitude. Então você pode estar na mesma latitude, né, uma latitude ali em cerca de 10 graus, por exemplo, que é muito quente, mas se você subir aí para uma montanha, essa altitude ela vai ser um fator mais importante que vai acabar diminuindo essa temperatura. Relevo, maritimidade, proximidade com o mar, né, correntes marítimas. Continentalidade, somente encontrada em áreas de elevadas altitudes. E as massas de ar. Esses são, né, os fatores aí do nosso clima. Nós temos aqui, tá, várias ilustrações que mostram isso, né, a altitude. Nós temos aqui a questão da latitude. Aqui nós temos como que a radiação do solar ela pega no nosso planeta. Aqui na zona intertropical nós temos a maior incidência de radiação solar. Como funcionam aqui as correntes marítimas, tá? E como temos ali o fator altitude. Massas de ar. O que são? São porções de ar de grande dimensão que possuem características internas homogêneas de temperatura, pressão e umidade. Sempre se deslocam de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão.
Altera as condições do tempo e do clima nas regiões que atingem. Diferenciam-se de acordo com suas áreas de formação. No oceano elas são úmidas, nos continentes elas são mais secas. E elas acabam levando essa característica para os lugares onde elas vão. Então, se ela se forma no oceano, ela traz muita umidade e acaba trazendo chuva para determinados locais. Se elas se formam aí em áreas mais desérticas, elas acabam trazendo aí um clima mais seco. Divide-se em equatoriais, baixa pressão, altas temperaturas e elevada umidade. Formam-se regiões de baixa altitude. Tropicais, média pressão, altas temperaturas e elevada umidade. Formam-se regiões de média latitudes próximas aos trópicos. Polares, alta pressão, baixas temperaturas e umidade. Formam-se regiões de altas temperaturas, latitudes próximas aos polos. Aqui nós conseguimos ver, tá, o deslocamento dessas massas de ar, e aqui eu trouxe para vocês um mapa que ilustra bem isso. Aqui nós temos as massas de ar no nosso Brasil, né, no verão, que é equatorial atlântica, equatorial continental, tropical atlântica e tropical continental. E aqui as divisões climáticas e as massas de ar. Eu trouxe de uma forma bem ilustrada para vocês como que cada uma dessas massas de ar atuam aí no nosso Brasil. MPA, massa polar atlântica, né, onde elas se formam? No Atlântico Sul. Área de atuação, na região sul, né, São Paulo, sul de Minas Gerais, aqui no Mato Grosso do Sul, litoral oeste do Brasil. Período de ocorrência, no inverno, característica, ela é fria e úmida essa. Massa tropical atlântica, área de formação litoral centro-sul do Brasil. Área de atuação litoral sul e sudeste do Brasil e interior da região sudeste. Período de ocorrência, verão. Massa equatorial atlântica, área de formação, região equatorial do Atlântico, área de atuação litoral do norte, né, ali no Amapá e no Rio Grande do Norte, período de ocorrência verão, ela é quente e úmida. Massa equatorial continental, área de formação Amazônia Central, área de atuação, regiões norte, centro-oeste, oeste das regiões nordeste e sudeste. Período de ocorrência no verão, ela é quente e úmida, porque ela se forma lá na floresta amazônica, então ela traz muita umidade. Massa tropical continental, área de formação no Chaco, né? Área de atuação, região centro-oeste e sudeste, período de ocorrência no verão. Ela é quente e seca. Então, se vocês observarem, eu trouxe para vocês todas as características daquelas massas de ar que eu havia apresentado no slide anterior, que trazia ali o mapa do Brasil e as massas de ar que nós tínhamos, tá? Características do clima do Brasil. O clima equatorial, pega essa grande parte da região norte. Grande quantidade de chuva, mais de 3.500 milímetros ao ano, pequena amplitude térmica, quer dizer, não varia muito a temperatura durante o ano, a presença da floresta amazônica. Tropical, que é o nosso clima aqui, né? Amplitude térmica de 20 a 25 graus, com verões chuvosos e inverno seco. Semiárido, aqui na região do sertão. Baixo índice de pluviosidade, com temperaturas elevadas. Chove pouco e é muito quente. Tropical litorâneo, controlado pela massa tropical atlântico, provoca chuvas intensas no litoral sudeste, no litoral nordeste, provoca chuvas intensas no outono e inverno. Nós estamos vendo isso agora lá no nordeste, devido à atuação da massa tropical atlântica, tá chovendo muito lá. Subtropical, maior amplitude térmica do Brasil, chuvas constantes, né, durante o ano inteiro. Tropical de altitude, que fica aqui, ó. O seu traço distintivo não se encontra nas precipitações, mas nas temperaturas. Situado nos planaltos da Serra, da metade do leste de São Paulo e do sul de Minas e de uma faixa ocidental do Rio de Janeiro. Médias anuais de 18 a 21. Média de julho abaixo de 0. Bom, pessoal, eu vou deixar para vocês hoje, tá? Realizar os exercícios presentes nas páginas 421 até a 426. A correção eu vou fazer com vocês na próxima videoaula, assim como eu estou fazendo nessas outras. Pessoal, não fiquem em dúvida. Se tiverem alguma dúvida, encaminhem para a coordenação ou falem comigo diretamente ali no YouTube. Eu estou respondendo várias dúvidas. Vocês deixam ali nas mensagens embaixo da videoaula que eu vou postar para vocês. E aí eu consigo entrar em contato com vocês, tá? Um beijo e até a próxima.